Pronto. Então, vamos lá. Ó, eu quero que você entenda o seguinte. Estudar direito administrativo é estudar uma única coisa. Uma única coisa. A administração pública. Ó, o direito constitucional estuda o quê? O direito constitucional, ele estuda a organização política e administrativa do Estado. O direito constitucional, ele estuda os direitos fundamentais. O direito constitucional, né? O direito constitucional estuda a divisão dos poderes, a separação de poderes. E o direito constitucional ainda delimita os limites dos poderes de cada um dos poderes do Estado, né? Legislativo, judiciário e legislativo. Agora, o direito administrativo ele tem uma única missão, um único objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo do direito administrativo? A administração pública. Só estuda a administração pública. Mas, para você entender o que é a administração pública, você precisa entender que a administração pública, ela não nasce do nada. Ela não surge do nada. Ela é criada exatamente pela Constituição Federal. A base da administração pública é a Constituição Federal, a partir dos artigos 37. Dê uma lida nos artigos 37, se eu não estiver enganado, até o artigo 41, 42. Ali são os artigos que vão falar sobre o funcionamento da administração pública. Mas espera. O que é a administração pública? Eu vou te dar um conceito de administração pública. Eu posso dizer para você que a administração pública é o conjunto. De quê, professor? É o conjunto de órgãos, o conjunto de agentes públicos e o conjunto de, por favor, entidades. Por entidades, entenda a pessoa jurídica, tá? Por entidades, entenda a pessoa jurídica. Ou também, eu poderia te dar um outro conceito. Eu poderia dizer para você que a administração pública é aquela responsável por exercer a atividade administrativa. Olha, eu te dou dois conceitos e os dois estão corretos. A administração pública é o conjunto de vários órgãos ou de órgãos compostos por agentes públicos ou até mesmo o conjunto de várias outras pessoas jurídicas. É o caso da administração indireta. São as empresas públicas, as autarquias, as fundações públicas, a sociedade de economia mista. Ou eu simplesmente poderia dizer para você que a administração pública é aquela que exerce a atividade administrativa. Só que aí você vai me perguntar, o que é a atividade administrativa? E eu te respondo. Atividade administrativa é, por exemplo, serviço público de educação, serviço público de limpeza, serviço público de energia, serviço público de segurança pública, de iluminação, de pavimentação asfáltica. Isso é serviço público. Eu poderia dizer para você também que exercer atividade administrativa é também exercer o poder de polícia. O poder de polícia. O poder de polícia. O que é o poder de polícia? É dizer o seguinte, particular, aí na sua atividade, aí no seu dia a dia, eu posso te controlar, eu posso te fiscalizar. Particular, você que tem uma empresa, se você não obedecer os requisitos e as condições previstas em lei, eu posso aí te fiscalizar, eu posso interditá-lo. Eu posso também, em geral, eu posso fazer intervenções. Como assim? Ora, o que nós estamos vivendo agora na pandemia? Nós estamos sofrendo uma intervenção do poder público na nossa liberdade. O que é a quarentena? O que foi o lockdown aí para algumas regiões? Nada mais é do que uma intervenção do Estado. O Estado dizendo, nós vamos controlar agora a coletividade nesse sentido. Então, ela intervém para colocar ordem naquilo que precisa ser organizado. Ok? Mas também, olha lá, a administração pública também pode, por favor, fomentar. O que é fomentar?
Ela pode pegar, por exemplo, uma organização civil e colocar dinheiro, fazer uma parceria. Porque a administração pública, ela sabe que não consegue fazer tudo sozinha. Ela sabe que não consegue alcançar toda a coletividade. Vez ou outra, ela vai precisar da ajuda da própria coletividade. E aí é onde ela fomenta, onde ela faz termos de cooperação, ela faz convênios, ela faz acordos, ela vai fazendo, então, ajustes para conseguir fomentar a sociedade. Ou mais. Você já deve ter ouvido falar assim, ó, os Estados Unidos liberou 30 bilhões para colocar lá na Bolsa de Valores, para ver se melhora a economia nessa época de pandemia. O Brasil pode fazer a mesma coisa. O Brasil pode, às vezes, fazer privatizações para levantar dinheiro e fomentar a economia, para ver se dá uma organizada, porque ó, as ações caíram muito, muita gente perdeu dinheiro e o preço subiu. Então, a administração pública, ela precisa fomentar a economia, muitas vezes, para que dê uma controlada. Isso, senhoras e senhores, é o que, por favor? Atividade administrativa. Isso é o que, professor? Isso é o que? A administração pública. Então, eu poderia dar esses dois conceitos. Um conceito de organização, um conceito de estrutura, mas também eu posso dar um conceito do que ela faz. Eu vou voltar nisso aqui, tá? Eu vou voltar. Mas antes de eu voltar para isso aqui, eu quero te mostrar uma coisa antes disso aqui. Como assim? Vem comigo, vem comigo. Eu disse a vocês que o direito administrativo nasceu na Constituição Federal. E a Constituição Federal, ela fala do Estado. O nosso Estado brasileiro, ele é um Estado que, por favor, ele é um Estado federado. O Brasil é uma federação. E enquanto federação, o que significa ser um país federado? Ser um país federado significa dizer que o Brasil ele é dividido politicamente e administrativamente. O Brasil, ele não é um ser único, não. Não existe só imposto federal, não existe só presidente da República, não. Não existe só lei federal. Existem as leis estaduais, municipais, distritais, existem os impostos federais, existem os impostos estaduais, municipais, distritais. Ou seja, o nosso Estado brasileiro é um Estado que administrativamente, politicamente, ele é o que, por favor? Dividido. Ele é descentralizado. Estado federado, Amanda, significa dizer que o nosso país ele é dividido. Dividido assim, descentralizado. Mas é descentralizado por quem, professor? Pelos entes federativos. Olha de onde vem o nome. Entes federativos. Porque o Brasil é uma federação. Quais são eles? União, Estado, DF e município. Esses são os entes federativos. Então, cada um tem a sua autonomia. Gente, presta atenção. Os municípios não são subordinados aos estados. Os estados não são subordinados à União. Porque eles têm o quê, por favor? Autonomia. Ah, professor, eu já ouvi falar de soberania. Soberania é a República Federativa do Brasil. O Brasil é um Estado soberano. O que isso significa? Que o país brasileiro, o Brasil, a República Federativa do Brasil, ela não está subordinada a nenhum outro país. O Brasil não está subordinado à ONU, não está subordinado aos Estados Unidos, à Inglaterra, a ninguém. O Brasil tem poder de decisão sobre as suas necessidades. Por isso que o Brasil é soberano. Mas a União, que é o ente federativo que representa os interesses nacionais, ela não tem soberania. Ela tem o quê, por favor? Autonomia. Autonomia financeira, autonomia política. Por isso que a gente tem leis federais, impostos federais. A gente tem Casa Legislativa Federal.
que é o Congresso Nacional. Por quê? Porque tem soberania. A gente não tem as assembleias legislativas, a gente não tem as câmaras municipais, o DF não tem a Câmara Legislativa, porque tem o quê? Autonomia. Então, vamos lá. O Brasil é um Estado, o quê, por favor? Federado. Só que aí, você precisa entender o seguinte. Estado é apenas para a gente entender que o nosso Estado brasileiro ele é descentralizado politicamente. Descentralizado por esses entes federativos. Só que esses entes federativos são imutáveis. O município de Araguaína vai continuar sendo o município de Araguaína a vida inteira. O Estado do Tocantins vai continuar sendo o Estado do Tocantins a vida inteira. A União vai continuar sendo a União a vida inteira. Ou seja, Estado é um ser imutável. Ele não muda. Ele é a pessoa jurídica que tem poderes políticos. Só isso. Só que, até agora, eu só falei de uma ficção jurídica. Onde é que estão as pessoas? Onde é que estão as pessoas que decidem? Aqui, ó. No que a gente entende, ó, vamos mudar até de cor. Naquilo que a gente entende de governo. Então, eu tenho a ideia de Estado, eu tenho a ideia de governo. Aí, presta atenção, isso aqui é importante. Nós temos o Estado. O Estado tem seus entes federativos, ok? Mas cada ente federativo tem o seu próprio governo. O que é governo? Governo é um conjunto de órgãos e pessoas que vão decidir a respeito daquele povo. Vou repetir. Governo é o conjunto de órgãos, o conjunto de pessoas que vão decidir para o melhor, né, o melhor benefício daquela coletividade. São eles que decidem as políticas públicas. Política pública de educação será essa. A política de segurança pública será essa. A política de iluminação, de asfalto, de saúde, de energia elétrica, a saúde da mulher, a saúde do homem, são os governantes. É o governo que decide. Então, o governo, ele toma decisões, o que, por favor? Políticas. Só que essas decisões políticas são decisões, vamos lá, ó, são decisões em favor de quem? Do povo. Por que decisões políticas em favor do povo? Qual é a forma de governo brasileiro? Qual é a forma de governo? Porque a forma de Estado é federação. Mas é a forma de governo? Só existem duas. Ou é república ou é monarquia. Qual foi que o Brasil escolheu? O Brasil é república. Se o Brasil é república, significa que o que ele faz em nome do povo. República. O Brasil é república. Então vamos lá, ó. O Estado é federado, o governo é república. Ó, ó. República Federativa do Brasil. Qual é o nome do país que você mora, gente? Qual é o nome do país que você mora? República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil. Por quê? O Brasil escolheu como governo República e ele escolheu como Estado o Estado Federado. Aí presta atenção. Aqui, é aqui que vai fazer sentido. Ó. Vem cá, Karina, ó. Karina, Marlene, ó. Presta atenção. Ó, Ellen, presta atenção. Aqui vai fazer sentido. O Estado, os entes federativos são imutáveis. Mas o governo muda. O governo muda. O governo é transitório. De 4 em 4 anos ele muda. Muda. Ó, muda quem? Os órgãos. A Dilma tinha não sei quantos ministérios. Veio o Temer e enxugou um pouco. Aí veio o Bolsonaro e enxugou mais ainda. Os ministérios mudam. Ó, até o nome dos ministérios muda. Antigamente a gente falava do Ministério da Fazenda. Hoje a gente fala do Ministério da Economia. Quem é que decide? O chefe de governo. Quem é o chefe de governo no Brasil? Olha, se vivemos numa república, presidente. O sistema de governo é o presidencialismo no Brasil. Não é o parlamentarismo. É o presidencialismo. Ou seja, o chefe de governo é o presidente da República. Ele muda.
Ele pode mudar os órgãos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Justiça, Secretaria da Mulher, do Idoso, Secretaria lá do caralho, sei lá das contas. Ele pode criar. Por quê? O governo é transitório. O governo pode ser mutável. Lembra do conceito de governo? Lembra do conceito de governo? É o conjunto de pessoas, o conjunto de órgãos que estabelece políticas públicas em favor do povo. Aí a pergunta é: se o governo estabelece políticas de ação, isso é papel, isso é projeto. Política pública é projeto, é papel. Vão lá e estabelece os projetos em favor do povo. A pergunta é: quem é que executa? Quem é que executa essa política pública? A administração pública. Entenderam o que é administração pública? A administração pública, então, Amanda, é o quê? É a máquina estatal que faz funcionar, que coloca em prática aquelas políticas estabelecidas pelo governo. Política pública de segurança pública. Né? Segurança pública. Quem é que executa? A Polícia Civil, a Polícia Militar. Polícia Militar, Polícia Civil é o quê? Administração pública. A política pública de iluminação. Quem é que executa aí no DF? A SEB. Administração pública, ó, prestando serviço. Política pública aí de consumo. Política pública de consumo. Vai lá e estabelece. Quem é que fiscaliza? O pessoal do PROCON. Os fiscais do PROCON vão lá e fiscalizam. Quem é que fiscaliza? A administração pública. Então, aquilo que os governantes, no poder político constitucional que eles têm, eles estabelecem. Quem é que executa? A administração pública. Até aqui tudo bem, pessoal? Até aqui tudo bem? Só um minutinho que eu estou recebendo mensagem aqui de uma de vocês. Tá. Pode deixar que eu vou deixar salva a aula, tá? Pode deixar que eu vou salvar a aula aqui. Bom, vamos lá. Até aqui vocês entenderam, sim ou não? Fui claro com vocês? Quem não tinha entendido ainda o que era direito administrativo até hoje, está começando a entender o que é direito administrativo. Vocês estão começando a compreender isso aqui agora? Isso aqui é o mais importante da aula. Eu vou apagar aqui porque eu vou começar a trabalhar agora a administração pública, o objeto dela, tá bom? Então, eu disse para vocês o seguinte. Quem aqui já assistiu uma aula de direito administrativo e o professor falou assim, ó, o conceito material de administração pública é esse. O conceito formal é aquele. Quem lembra disso? Quem lembra dessa diferenciação? Lembra desse detalhe? Olha, presta atenção. Repararam que eu dei dois conceitos para a administração pública? Eu dei o conceito de cima, mas eu também dei o conceito de baixo. Foi ou não foi? Por quê? Porque o conceito daqui de cima, ó, o conjunto de órgãos, agentes públicos e entidades, é um conceito a respeito da sua organização. Organização. Tá? Ou estrutura. O conceito de baixo, que é sobre a atividade administrativa, é o conceito a respeito do que ela faz. O que a administração pública faz. É o que ela faz. Ela faz isso, ó. Ela faz isso aqui. Repararam, então, que eu trabalho com duas formas de conceituar a administração pública? O seu conceito de organização e o seu conceito de ação. O conceito de estrutura e o conceito de conteúdo. O que ela realmente faz? Se você fosse comparar a administração pública, por exemplo, com uma grande empresa, pega, por exemplo, a faculdade que você estuda, o IESB. O IESB, ele é um conjunto de quê? De professores, funcionários, coordenadores, mas de órgãos. O órgão, né, os cursos de graduação de direito, de gastronomia, de psicologia, de enfermagem, os cursos. A pós-graduação, o mestrado. Isso é o IESB do ponto de vista da sua organização, como ele se organiza. Agora, o que o IESB faz? O IESB ensina.
O IESB dá aula. É a sala de aula do professor. É o que o IESB faz. O IESB ensina, ele educa, ele gera prática para o aluno. Então, o que a administração pública é? O que ela é? Ela é um conjunto de órgãos, agentes públicos, que são os servidores, os empregados públicos que lá trabalham, e uma entidade ou outra que ela precisa para trabalhar aquilo que a Constituição mandou ela trabalhar. Agora, o que ela faz? Ela presta serviço público, ela exerce o poder de polícia, ela faz intervenções, ela fomenta a vida do particular. Isso é o que ela faz. E aí a doutrina, presta atenção, isso aqui cai em prova. A doutrina chama isso aqui, ó, de conceito. Conceito formal, mas também chamado de orgânico. E tem outro também, chamado de subjetivo. São 3 nomes. São 3 nomes. Então, vamos lá. Ó. Se perguntasse na prova, o conceito formal, o conceito orgânico, o conceito subjetivo, você vai marcar qual questão? Você vai marcar aquela que fala do conjunto de órgãos, agentes e entidades. Olha como é fácil. Ó, olha para cá, olha como é fácil. Conceito formal. Como é que se dá a sua formalidade? A sua organização? Ó, sentido orgânico, por conta dos órgãos. Sentido orgânico, conceito orgânico, por conta dos órgãos. Ó, conceito ou sentido, né? Subjetivo, de sujeito, agentes públicos. Entenderam? Perceberam? Não é à toa a terminologia, não, ó. Conceito formal, a formalidade. Você sabe que para criar uma entidade precisa de lei, precisa de autorização e lei. É a formalidade, ó, para a sua organização. Sentido orgânico, a criação de órgãos públicos. Orgânicos, órgãos públicos. Subjetivo por quê, professor? Por causa dos sujeitos, pessoas, agentes públicos. Digere isso aí, digere. Agora, ó. Agora, esse conceito daqui de baixo, ó. Esse conceito aqui de baixo é o conceito que a doutrina chama de quê, ó? Material, funcional, ou o quê, por favor? Ou objetivo. Ou objetivo. Qual é a diferença? Olha que interessante. O que é algo material para o direito? Quantas vezes no direito vocês já ouviram assim? O conceito formal disso, o conceito material daquilo. Conceito formal de crime, conceito material de crime. Material é conteúdo, aquilo que é palpável. Ou seja, aquilo que ela faz, a matéria dela. Ó, funcional, o seu funcionamento. Qual é o seu funcionamento? Função administrativa. Qual é o funcionamento da administração pública? Atividade administrativa. É o que ela faz. Objetivo. Qual é o objetivo dela? O objetivo dela é prestar serviço público, é exercer poder de polícia. Na prova pode aparecer os 3 nomes. Até misturado, inclusive. Por isso que eu quero que você compreenda, ao invés de simplesmente, decorar. Eu quero que você compreenda isso aqui. Beleza? Ok. Vamos lá, então. Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso seguir? Show. Vem cá, então. Ó. Vou apagar isso aqui. Vocês viram que eu falei sobre o conceito. Vocês viram que eu falei sobre o conceito formal, também chamado de orgânico, também chamado de subjetivo. Não foi isso? A respeito desse conceito aqui, a gente tem que estudar o quê, professor? A gente tem que estudar a sua... Professor, Oi? não dá para ver, está desfocado novamente. Tá? Melhorou, agora voltou. Show, legal. Falou. Obrigado.
a gente precisa falar sobre estrutura. Estrutura no sentido de organização. Gente, vamos lá. Uma grande empresa precisa de organização? Precisa. Precisa da organização no que se refere, tratar o pessoal, lidar com marketing, publicidade, né? As vendas, não sei o quê. São muitos departamentos, são muitos. Então, ela precisa dessa organização? Precisa. Ela precisa dessa organização, sim. Então, como é que a administração pública se organiza? Ela se organiza pela centralização ou pela descentralização. Centralização. Ela se organiza dessa maneira. É a maneira mais fácil dela se organizar. Por quê? Ela pode centralizar em suas mãos ou ela pode descentralizar na mão de uma entidade pública. Ela pode colocar tudo em suas mãos ou ela pode colocar nas mãos de uma nova entidade. Por isso que chama descentralização. Para chamar uma nova pessoa. Entidade significa uma nova pessoa. Pode ser uma pessoa natural, pode ser uma pessoa, por favor, jurídica. Pode. Então, descentralizar é para isso. Agora, vamos lá. Centralizar o quê, professor? As atribuições previstas na Constituição Federal. Vamos lá, vem comigo. Quando você pega a Constituição Federal, a partir do artigo 21, 22, 23 até o 30, lá não fala das atribuições da União, do Estado, do município e do DF. Lá não está uma série de incisos que se refere exatamente ao que eles precisam fazer? Pois é, o que eles precisam fazer são essas atribuições constitucionais. Por exemplo, segurança pública, está lá. Segurança pública está lá. Telecomunicação, está lá. Correio, está por lá também. Questão de água, questão de energia, questão de internet, está tudo lá. Gás canalizado, está lá. Transporte, está lá. Sobre uso capião, sobre desapropriação, está lá, nesses artigos da Constituição Federal. Aí, presta atenção. Quando o próprio ente federativo quer executar aquela atribuição, significa que ele está fazendo o que, por favor? Centralizando nele. Então, o que é centralização? É quando os próprios entes federativos estão executando suas atribuições. Eles mesmos. Por meio de quem, professor? Por meio dos seus órgãos ou dos seus agentes públicos. Por exemplo, Secretaria de Saúde, as escolas públicas e por aí vai. Tá? Então, é quando o próprio ente federativo quer fazer isso. Segurança pública. Não é a Polícia Civil? Pois é. A Polícia Civil é o quê? É um órgão do Estado. Então, é o quê? Centralização. A Polícia Militar também. Agora, presta atenção, aqui vem o detalhe. Existem atribuições constitucionais que, para que seja prestado de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais rápida, mais eficiente, é melhor que a administração pública faça isso por meio de uma outra entidade e não por ela mesma. É mais interessante, é mais rápido, é mais célere, é mais produtivo que seja feito por uma outra pessoa jurídica. E quando é feito por uma outra pessoa jurídica, significa que a administração pública, por meio dos seus entes federativos, faça o quê, por favor? Descentralize. Descentralize. Por exemplo, quem é que presta a energia, quem é que presta serviço de energia elétrica no DF? É o próprio DF ou é uma pessoa jurídica diferente? É uma pessoa jurídica diferente. É a SEB. Quem é que presta serviço aí de água? Porque serviço de água está lá na Constituição.
É o próprio GDF? Não, é uma outra pessoa jurídica. Ora, o que foi que o GDF fez? O GDF fez o que, por favor? Descentralizou. Significa que é o próprio GDF que está exercendo essas atribuições, mas de maneira o que, por favor? Indireta. Não é o GDF diretamente por meio das suas secretarias que está fazendo isso, por meio de seus próprios órgãos. Não, está fazendo isso por meio de uma outra pessoa jurídica. É quando ele descentraliza. Aí, ó, ele pode descentralizar de duas maneiras. Isso aqui se chama outorga ou por delegação. São duas maneiras de se fazer isso. A outorga, senhoras e senhores, é a famosa administração indireta. Ué, e a administração direta? São os entes federativos, ó. Os entes federativos é a administração direta. Esses dias eu perguntei numa prova, o que é administração indireta? A administração indireta nada mais é do que o conjunto de órgãos que compõem os entes federativos. Isso é administração direta. Agora, o que é a administração indireta? A administração indireta é o conjunto de entidades criadas pelo ente federativo. O que é administração indireta? É uma descentralização por outorga, ou, em outras palavras, o conjunto de entidades administrativas, ou seja, pessoas jurídicas, criadas pelo próprio ente federativo. Isso é administração indireta. Beleza? Agora, por delegação é quando eu vou chamar um particular. Delegação é quando eu chamo um particular. Esse particular aqui, ó, ele pode ser chamado por meio de 3 institutos. Concessão, permissão ou autorização. Ó, a Constituição Federal, salvo engano, no artigo 170, não vou lembrar aqui de cabeça, mas a Constituição Federal fala que todo serviço público deve ser prestado pelo poder público. Ou poderá, por meio, indiretamente, né, por meio das concessões ou permissões. Quer ver? Quer ver? O IESB, ele é uma instituição pública ou privada? Privada. Mas aí eu pergunto, ele presta uma espécie de serviço público? Sim, educação, ensino. Ora, então como é que o IESB presta um serviço público? Porque recebeu uma autorização. Recebeu uma autorização. Entenderam? Receberam uma autorização para isso. Ó, as concessionárias. Concessão é quando você transfere para uma outra pessoa jurídica para prestar um serviço para um particular. Um particular que já existe. Permissão, um particular que já existe. Permissão pode ser tanto pessoa física quanto jurídica. A autorização também, tanto física quanto jurídica. Agora, concessão não. Concessão, somente pessoa jurídica. Só que isso aqui eu vou falar na próxima terça-feira, tá? Podem guardar que na próxima terça-feira eu entro nesse assunto aqui, porque isso aqui está diretamente ligado a serviços públicos, que é a Lei 8.987 de 99, se eu não estiver enganado, tá? Não, de 95. Tá? E aí eu falo disso aqui para vocês na próxima aula. Porque hoje, para você entender tudo que nós estamos falando aqui, eu quero falar de administração indireta para você. Tá bom? Ó, vem. Isso aqui eu vou falar na próxima aula, tá? Delegação, concessão, permissão, autorização, eu vou falar na próxima aula. O que eu quero falar aqui hoje para você é o seguinte. A administração indireta. Vamos lá. O que é a administração indireta? São pessoas... Eu vou colocar aqui, ó. São pessoas jurídicas. O que são essas pessoas jurídicas, professor? São pessoas criadas pelo ente federativo. A União cria uma pessoa jurídica.
O Estado cria uma pessoa jurídica. O DF, o município, cria uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica aqui ó, é criada por lei. Sempre, sempre, sempre. Estou falando de administração, o quê, por favor? Indireta. Sempre é criada por lei. Essa pessoa jurídica aqui, ó, pode ser de direito público, ou essa pessoa jurídica pode ser de direito privado. Qual é a diferença, professor? Qual é a diferença? A pessoa jurídica de direito privado, ela é autorizada por lei. Olha aqui, ó. Opa, parei, desculpa. É autorizada por lei. Olha essa lei aqui, ó. Essa lei aqui, ela autoriza uma pessoa jurídica de direito privado. Agora, essa lei aqui, ó, ela cria diretamente, ela é criada por lei. Ela é criada por lei. Na prática, isso faz muita diferença. Por quê? Pessoa jurídica de direito público tem os mesmos poderes que os entes federativos. Claro que do ponto de vista administrativo, né, gente? Não tem poderes políticos, poderes administrativos. Mas, ó, as prerrogativas que esses aqui têm, essas pessoas jurídicas de direito público têm. Os poderes administrativos que essa tem, essa daqui também vai ter. Agora, e as privadas? As privadas não. Por quê? Porque as privadas, elas são criadas para lucrar. E como elas são criadas para lucrar, elas vão entrar no mesmo sistema de concorrência dos particulares. Por isso que elas não são criadas por lei. Elas são autorizadas por lei, mas a criação depende do registro na junta comercial. Do mesmo jeito que nasce uma empresa particular, na junta comercial. Só que para registrar, né, na junta comercial, precisa de uma lei. Uma lei que foi pedida pelo ente federativo. Beleza? Revisão, hein? Revisão das boas, mas é revisão. Tá bom? Vou falar mais um pouquinho disso aqui, tá? Eu vou apagar aqui, que eu vou falar mais um pouquinho disso aqui, tá bom? Posso apagar? Ô, Léo, só volta para mim, por favor. Só nessa parte que você falou que as autorizadas... Nossa, me perdi. Tá, eu vou falar. Se eu não te responder, você me fala, tá? Eu vou voltar bem aqui, Lídia. Eu vou voltar aqui numa coisa rapidinho, tá? Tá bom. É para falar o seguinte. Vamos lá. Estamos falando da descentralização, né? Descentralização. A descentralização por outorga, né? Vou colocar aqui, ó, por outorga. Por outorga é a administração, o que, por favor? A administração pública indireta, tá? Indireta. Eu disse para vocês que a lei, ela pode criar uma pessoa jurídica de direito público. Não é isso? Mas essa lei pode autorizar uma pessoa jurídica de direito, que, por favor? Privado. A pergunta agora é, quais são as pessoas jurídicas de direito público? Ó, a autarquia, fundação pública, e o que, por favor? Aqui embaixo, ó, privado. Privado. Sociedade de economia mista e empresa pública. Essas duas aqui, ó, elas lucram. Essas duas aqui de baixo, elas existem para lucrar. Quer ver um exemplo? Sociedade de economia mista, ó, Petrobras, Banco do Brasil. No âmbito do DF, ó, BRB. Servem para lucrar. São pessoas jurídicas de direito que, por favor, privado. Ó, a empresa pública, ó, Correios, Caixa Econômica Federal. No âmbito do Correio, no âmbito do Correio, desculpa. No âmbito do DF, por exemplo, você tem o metrô. O metrô é uma empresa pública.
lucra. E eles lucram. Tá joia? Ó, cuidado com uma coisa. As autarquias, elas prestam serviço típico de Estado. Elas não existem para lucrar. Elas existem para prestar um serviço típico do Estado. Eu vou dar exemplos de algumas autarquias para vocês. INSS. Qual é o serviço típico de Estado que ela presta? Seguridade Social. Está previsto na Constituição Federal. É de responsabilidade da União. Ó, IBAMA. O IBAMA é uma autarquia. Qual é o serviço típico que ele presta? Preservação do meio ambiente. O INCRA. O INCRA é uma autarquia federal. Qual é o serviço típico do INCRA? A criação, né, a organização de reformas agrárias, que está previsto na Constituição, é privativo da União. E, dentre outros, Banco Central é autarquia. Ok? Então, muito cuidado. Bom, é muito importante que vocês estudem a diferença entre essas duas aqui, ó. É uma das coisas que mais cai na OAB. Estudem a diferença entre sociedade de economia mista e empresa pública. Tá bom? Estudem a diferença entre elas duas. Por exemplo, só um exemplo, tá? Sociedade de economia mista, por exemplo, é sempre SA. Ela só pode ser SA. Já a empresa pública, não. Pode ser qualquer sociedade empresária. Tá bom? Tem uma outra diferença também que é interessante, que é a competência no âmbito da União. Competência no âmbito da União. A competência de processo nas empresas da União, se for empresa pública, é Justiça Federal. Mas se for sociedade de economia mista, é Justiça Estadual. Uma demanda que envolve o Banco do Brasil é Justiça Estadual. Agora, uma demanda que envolve a Caixa Econômica Federal é Justiça Federal, porque é empresa pública. Isso está previsto na Constituição Federal. Então, estudem a diferença entre elas duas. Lembrando da semelhança. Qual é a semelhança? Elas existem para lucrar e elas são pessoas jurídicas de direito privado. Agora, presta atenção, ó. Presta atenção aqui numa coisa. Tá vendo essa fundação pública aqui, ó? Ó, Nájila. Tá vendo essa fundação pública aqui? Essa fundação pública é pessoa jurídica de direito o quê, por favor? Público, tá bom? Mas eu quero que você saiba que a lei autoriza que a fundação pública também seja pessoa jurídica de direito privado. Privado. É possível as duas coisas. Quem é que escolhe? Quem criou. Ó, por exemplo, a União foi lá e pediu a criação da FUNASA. A FUNASA é uma fundação pública de direito público. Mas a União pode também, eu não conheço nenhuma, mas ela pode pedir a criação de uma fundação pública, só que de direito privado. E aí vale aquela. A fundação pública de direito público, olha só, é criada pela lei. Mas se for fundação pública de direito privado, olha aqui, ó, ela é autorizada por lei. Tem essa diferença, tá bom? Ela segue, a fundação pública de direito público, ela segue o barco de direito público. Poderes, prerrogativas, privilégios. Agora, a fundação pública de direito privado não tem privilégios, não tem imunidade tributária, não tem prerrogativas, não tem poderes. Por quê, professor? Porque é de direito privado. E pode, inclusive, ser fiscalizada pelo Ministério Público. Pode, inclusive, ser fiscalizada pelo Ministério Público. Não é que a Fundação Pública de Direito Público não possa. Só que você sabe que o Código Civil fala, lá nos artigos 60 e alguma coisa, não vou lembrar exatamente qual é o artigo, vai falar que quem cuida da fiscalização, quem zela pelas fundações públicas de direito privado é quem, por favor? Ministério Público. Tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Outra coisa que eu quero que os senhores tomem cuidado. Autarquia.
Existem algumas pessoas jurídicas que têm natureza autárquica. Tem natureza autárquica. Por exemplo, conselhos de classe. Conselhos de classe têm natureza de autarquia. Existem as autarquias comuns. INSS, IBAMA, INCRA. Mas existem algumas autarquias que são especiais. É o caso dos conselhos de classe, que são autarquias corporativas. Eu vou repetir. Conselho de classe, CRM, CRO, CRA, né, lá de arquitetura e tal, são autarquias, mas são autarquias de corporação. E existem as autarquias de regime especial. Ó, existem as autarquias em regime especial, que são, olha só, as agências reguladoras. Isso aqui vai cair na prova de vocês. Se tem uma coisa que eu acho que vai cair na prova de vocês, é a agência reguladora. Regime especial, agências reguladoras. Por que é regime especial, professor? Porque os diretores, eles têm certa autonomia, certos privilégios que os diretores das outras autarquias não têm. Por exemplo, os diretores das agências reguladoras, o presidente e os diretores, eles ficam 6 meses de quarentena. Sabe o que significa isso? 6 meses. Quando acabar o mandato deles, que é de 2 anos, quando acabar o mandato deles, quer dizer, 2 anos vai variar, tá? Nem sempre. Agências reguladoras, eles vão ficar 6 meses recebendo o mesmo salário, porque eles não podem ser contratados e nomeados para nenhum outro cargo. E outra. O presidente da República nomeia o presidente do INSS. Nomeia e destitui a hora que quiser. Mas quando ele nomear o presidente de uma agência reguladora, não pode destituir, não pode exonerar a hora que quiser. Somente nos casos previstos em lei. Senão o presidente não pode. Mas se fosse uma autarquia comum, por exemplo, ele nomeia e ele exonera a hora que ele quiser. Agências reguladoras não é assim, não. Porque tem esses privilégios do presidente, dos diretores, tá? Por isso que é chamado de autarquia em regime especial. Ah, professor, quais são as agências reguladoras? A ANA, a Anatel, a ANAC, a Anvisa, né? Essas pessoas jurídicas, né? Agências reguladoras são pessoas jurídicas que regulam, presta atenção, agências reguladoras regulam as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Quem é que controla a SEB? A ANEEL. Quem é que regula a Vivo, a Claro, a TIM? A Anatel. Quem é que controla a Petrobras? A ANP. Quem é que controla e regula lá a CAESB? A ANA, agência reguladora. Isso é direito administrativo, senhoras e senhores. Isso é direito administrativo. Tá bom? Uma coisa que eu peço para vocês estudarem é a diferença entre agências reguladoras e agências executivas. Estudem a diferença entre agências reguladoras e agências executivas. Executivas. Estudem, por favor. Vocês vão ver que agências executivas não são pessoas jurídicas. Agências reguladoras são. Executivas não. Executivas é uma qualificação, é uma qualidade que você dá a uma autarquia ou a uma fundação pública de direito público. Ah, o INSS está se comprometendo a cumprir certas metas. Aí ele pega e faz um contrato com o poder público, né, que criou, para se transformar em agências executivas. Ganha mais verbas, tem mais liberdade orçamentária.
mais liberdade administrativa. Então, verifiquem essa diferença aqui, tá bom? Vou apagar aqui. Outra coisa que eu falei para vocês. Eu disse a vocês que tem a centralização e disse para vocês que tem a descentralização. Professor. Na administração indireta. A administração indireta e na centralização existe um outro negocinho chamado desconcentração. Olha o ó, olha o ó. Olha pro ó. Professor? Oi. Tem alguém te chamando aí. Não, relaxa. Professor. Isso dali é para não dormir. Não, Professor, tem sim, calma aí. Aqui que você está falando? Desculpa, já que vocês estavam falando da Marina, perdão. Professor, sou eu, Amanda. Quase não estamos te ouvindo, Amanda. Fala. Oi, tá ouvindo? Muito baixinho, mas eu tô. Fala. Eu queria pedir um exemplo de agência executiva, que o senhor falou. Agência executiva, ó, agência executiva pode ser qualquer autarquia ou fundação pública. Por exemplo, pode ser o INSS. Pode ser, por exemplo, o IBAMA. É que eles precisam fazer um contrato de gestão. O que é um contrato de gestão? É um contrato em que a autarquia assina, junto com o poder público que a criou, por exemplo, a União, tá? Por exemplo, a União. E aí, por meio de um decreto, o presidente qualifica, por exemplo, o INSS como agência executiva. O que significa? Significa que o INSS vai cumprir determinadas metas de serviço, ao ponto que vai ganhar mais dinheiro. Ganha mais dinheiro, tem um orçamento maior, e como ela tem autoadministração, para ela é muito bom. Mas assim, ó, agência executiva pode ser qualquer autarquia ou fundação pública, mas não pode ser as pessoas jurídicas de direito privado, não, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina. Bom, eu estava dizendo para vocês o seguinte: desconcentração é a criação de órgãos públicos. De órgãos públicos. Por isso que eu falei para vocês lembrarem do ó. Onde é que eu tenho órgãos públicos? Dentro dos entes federativos e dentro da administração indireta. Por exemplo, o que é a agência do Banco do Brasil daqui de Araguaína? O que é a agência do Banco do Brasil daí de Brasília, de Taguatinga, da Asa Norte, da Asa Sul? É o que, por favor? Órgão público. Órgão público. Certinho? O que é, por exemplo, a agência do INSS? Daqui de Araguaína, daí da Asa Norte, a agência do INSS é a administração indireta, mas é o quê? Um órgão. Ou seja, desconcentração. Beleza? Agora, vamos olhar para a centralização. Ó. Vamos olhar para a centralização. O que é o Ministério da Justiça? Um órgão. O que é o Ministério da Economia? Um órgão. O que é o Ministério da Justiça? Um órgão. O que é a Secretaria de Educação do DF? A Secretaria de Saúde do DF? É um órgão. Ou seja, foi criado um órgão. Se foi criado um órgão, isso é o quê, por favor? Desconcentração. Show de bola, pessoal? Vocês estão entendendo? Deixa eu diminuir aqui. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Por enquanto não, professor. Por enquanto não, né? Tá jóia. Deixa eu contar para vocês. Vou fazer o seguinte. Eu fiquei de gravar algumas revisões. Deixa eu tirar aqui a gravação, né? Peraí.